Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Deus. Vamos começar mais um dia na presença gloriosa do nosso Pai Celestial. Amém? A gente está aprendendo todos os dias a viver essa aventura de fé. O que é essa aventura de fé? A aventura de fé é saber que a gente tem que ter coragem, porque a fé é uma coragem. A fé é a coragem de se atirar em situações, de se atirar em ações, confiados de que o nosso Deus vai nos patrocinar. Essa é a qualidade da fé. É a qualidade da gente se unir ao Deus de toda a glória, de todo o poder. Como aqueles vasos pequenos e frágeis que somos, mas também somos recebedores das suas provisões. Essa característica, ela sempre anda junto, de mãos dadas, a nossa fragilidade e a capacidade do nosso Deus. Então, o que é essa aventura de fé? A aventura de fé é a coragem da gente levantar todo dia pela manhã e falar: Senhor, hoje será um dia em que eu entrego a minha vida, os meus caminhos, eu entrego o meu coração a Ti e eu vou agir de acordo com a Tua palavra. Eu vou dar passos de ousadia. Eu vou dar passos ousados de confiança. Amém? Então, quando a gente acorda pela manhã, a gente tem que ter noção de que o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, ele é esse tutor. Esse tutor que nos ensina o caminho. Ele está aqui para ensinar, para educar, né? Para tirar a nossa má educação e fazer com que a gente seja educado no caminho da fé ou no caminho do invisível. E a gente vem de berço de uma maneira completamente destreinada. Sabe como é que é? E não se culpe por causa disso. Não fique pensando assim: eu sou um crente muito novo, eu ainda não tenho esse treinamento. Não, cara, todo mundo vem de um berço humano, sem treinamento nenhum nas coisas divinas, nas coisas sublimes de Deus. Então a gente é tudo igual. Amém? Dá a mão para mim aqui. Eu e você somos iguaizinhos na necessidade. Tudo bem? Aqui no reino de Deus não tem o maior, não tem o menor. Não tem o mais o mais agraciado e o menos agraciado. Todos nós temos recebido a glória da mesma graça, o mesmo Espírito, a mesma fé. É maravilhoso saber que Deus nos agracia, Ele nos concede a mesma medida. Está escrito lá em Romanos que nós temos recebido a mesma medida da fé. Portanto, a gente não pode olhar para um outro homem de Deus e falar: nossa, você recebeu uma medida gloriosa de fé e eu recebi uma colherzinha de chá, né? Você recebeu um tonel de fé e eu recebi uma colher de chá de fé. Não, a palavra de Deus diz que nós recebemos a mesma medida da fé. Deus é justo, não é verdade? E Ele vai dar o mesmo equipamento. Sabe aqueles soldados que vão para a guerra e recebem um kit? Naquele kit não tem mais munição para um
do que para outro. Não existe isso. Deus nos dá kits. Deus nos deu o kit do Espírito, que já vem com tudo, já vem com a fé de Jesus, já vem com a capacidade espiritual dele. Como é que a gente vai administrar isso numa base diária? É que faz toda a diferença. Amém? Hoje eu quero ler para vocês uma passagem de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Isaías, capítulo 50, versículo 4. A palavra de Deus, ela diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Amém? Então veja só, esse versículo eu acho ele maravilhoso, porque é assim que eu enxergo a minha vida cristã. Desse jeitinho aqui, isso aqui é uma descrição da minha vida. Eu falei, Senhor, o Senhor escreveu esse versículo aqui para mim, né? Porque eu enxergo exatamente isso. Eu sou uma pessoa absolutamente necessitada de todos os dias, todas as manhãs, estar numa cadeirinha, em silêncio, para captar Deus. Eu preciso captar as ondas de Deus. Eu preciso captar a frequência dele. Eu preciso captar a transmissão do que ele está transmitindo neste momento. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que isso não é uma coisa só para a minha vida, é uma coisa para todos, mas nem todos têm um ensino. Nem todos estão tendo a instrução adequada. Tem pessoas que nem sabem que Deus fala com elas. Muitas vezes nos meus áudios, assim, eu digo assim, então o Senhor me falou o seguinte: tem gente que escuta isso e fala assim, cara é biruta. Como é que ele pode falar que Deus falou com ele? Como que ele pode falar que Deus o instruiu? Como que ele pode falar, entendeu? Que Deus o interceptou na oração e ele faz isso com frequência. Né? Ele faz isso com frequência. Então a gente tem que aprender, queridos, que nós não acordamos todas as manhãs para vivermos uma vida completamente insensível às coisas de Deus. Nós temos que desenvolver com o Senhor essa sensibilidade de um discípulo do Espírito. O Espírito Santo é o nosso instrutor. Mas eu te garanto uma coisa, você não vai aprender dele sem se colocar em condições apropriadas. O Espírito Santo não vai sair falando com você numa voz mais alta do que os barulhos do teu coração, da tua alma e do teu ambiente. Ele respeita, ele continua falando baixinho. E você não está escutando nada, não é porque ele não está falando, mas porque você não aprendeu a disciplina de abaixar os volumes da tua cabeça, da tua alma, das tuas preocupações, da tua mente analítica. Ixi, veja só, eu tenho uma mente analítica, né? O que é uma mente analítica? É uma mente que analisa, que está sempre ponderando assim. Como é que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Como que funciona isso? Isso é uma mente analítica. E essa mente, ela é boa, num certo sentido natural, ela é boa.
Entende? De a gente analisar situações, de ponderar situações, de ter uma certa prudência, isso é bom. Mas quando se trata das coisas de Deus e do andar com o Espírito, tem certas características da nossa mente natural que começa a ser um grande entrave, grande problema. E a gente vai ter que aprender isso e a gente vai ter que se reeducar no Senhor. Entende? Então a gente tem que aprender que o nosso Deus, ele precisa de uma mente na relação com esse aprendizado diário em que a gente tem que receber frequência divina. A gente vai aprender que ele vai ele vai precisar que a nossa mente não seja um obstáculo à sua voz. Veja o que ele está dizendo aqui. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Vamos fazer uma pausa para você entender o que a palavra está dizendo. O que é uma língua erudita? Língua erudita é uma língua, é uma língua que fala coisas que são resultado de uma instrução diária. Entende? Você vai recebendo instrução poderosa do Espírito diariamente, numa base constante. Daqui a pouco, cara, daqui a pouco a tua língua vira erudita. Não por você, pela tua capacidade, você não fez nenhum curso de PhD e nada disso, não. Mas você vai começar a entender que você vai começar a falar coisas mais altas do que você. Aleluia. Isso é uma língua erudita, é uma erudição espiritual, que não parte da mente racional. Entende? Todos nós que somos de Jesus, nós temos que ter essa experiência. Isso aqui não é para um pastor, não é para um profeta, nada disso. A gente tem que aprender o seguinte, que o andar com Cristo, com essa disciplina interior, com essa absorção do ensino do Espírito interno, o Espírito de Cristo, ele vai nos dando uma língua erudita, que é uma língua instruída, é uma língua capaz de falar coisas muito para além da mera cabecinha humana. Essa é uma língua erudita, entende? De falar coisas assim que vão muito além da capacidade meramente intelectual. É o que ele está dizendo. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Por quê? Aliás, como que se forma essa língua erudita? Não se forma... Uma língua erudita não se forma no descaso, não se forma sem querer, não se forma na indisciplina, não se forma na falta de atenção, de concentração e de doação de si mesmo, de entrega da sua própria alma ao território do Espírito. Uma língua erudita se adquire progressivamente, mas insistentemente na presença do ensinador divino, diariamente. Aleluia. Olha só o que ele diz, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para quê? Para que eu saiba dizer. Essa é uma das coisas mais preciosas para mim e para você, para a nossa vida. Porque a gente precisa chegar num ponto diário de que a gente saiba dizer a palavra de Deus. Você está assim numa situação, você é pego de surpresa.
Alguém chega para você, de repente te interpela e chega para você com alguma pergunta, eu preciso de uma ajuda urgente, o que você tem para me dizer? E você vai ser um depositório de Deus, um depósito, em que você não vai precisar, entendeu? Improvisar um pensamento. Porque você saberá, naquele instante, você saberá dizer. Você saberá. Como é que você saberá, pastor? Eu não sei. Eu não sei explicar e nem quero explicar analiticamente como se processam as coisas do Espírito. Eu só sei, porque sei, porque sei, porque sei, que eu saberei. Aleluia. É o que ele está dizendo. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, ou seja, cheia de entendimento, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Olha que coisa gloriosa. O Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer no seu tempo uma palavra boa àquele que está cansado e que chega para mim como um desesperado e falando, cara, eu preciso da tua ajuda. E Deus vai mostrar para mim e para você que nós não somos o barangandã do Borogodó, não. Entende? Isso não está em nós. Isso não é nosso. Isso não é um patrimônio da nossa erudição pessoal. Isso não é uma coisa do nosso PhD, da nossa expertise. Não. A glória da vida espiritual é completamente dele. Pertence totalmente a ele. Nós somos receptores apenas. Receptáculos da sua própria glória. Então o que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte, é que ele quer nos transformar nesse tipo de gente que acaba sendo uma fonte divina para vidas que estão cansadas, que não têm entendimento, que não têm direção, que estão vivendo num mundo completamente alucinado, sem luz, sem direção, sem propósito. Essa gente toda vai ouvir a nossa voz e vai perceber uma erudição divina na nossa fala, no nosso pensamento cristalino, cheio de entendimento. Eles olharão para mim e para você e eles dirão assim, eu não sei como, eu não sei porquê, eu até nem gosto de coisas religiosas, porque eles pensam que a gente é religioso. Mas tem uma coisa nesse cara ou nessa mulher, na fala dele, que me atrai demais. Eu não sei porquê. Eu tenho ficado, tipo, viciado no que esse cara fala. Eu tô viciado, eu começo a ficar viciado no que ele fala. Sabe por quê? Porque existe uma erudição divina que não parte de nós. Você não está sendo atraído ao locutor, aquele que fala. Não, você está sendo atraído para a fonte interior e espiritual de onde ele está recebendo toda essa glória. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então ele diz assim, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo. Por que a seu tempo? Porque você não sabe em que momento você vai ser questionado, perguntado, buscado. Entendeu? Você não sabe dessas coisas. De repente Deus te manda alguém e você às vezes
não está entendendo as coisas de Deus e você fala assim, lá vem um chato. Não é? Mas só que Deus está mandando o tal do chato, ou a pessoa que necessita, né? Porque a mente carnal, ela não entende as coisas do Espírito de Deus. Mas aquele que é erudito, ele acorda todas as manhãs para estar nessa captação divina. Ele acorda para escutar. Aleluia. Ele acorda para receber. Eu sempre falo para você, a coisa mais importante para você todo dia de manhã é receber de Deus. Você precisa receber para você ser vaso que transborda. Entendeu? É a mesma coisa que você sair sem carga. Teu celular de manhã, se você sair de manhã de casa, você precisa do celular o dia inteiro, certo? Aí você sai, liga o carro, e vai trabalhar. De repente você fala assim, deixa eu dar uma ligada aqui pro fulano. Aí você olha, o celular tá 0 de carga. E fala, meu Deus do céu, esqueci de pôr o celular para carregar. Ai, ai. E sabe que isso é uma ilustração da nossa vida interior, do nosso interior. Você não pode começar o dia sem carga. Você não pode começar o seu dia sem carga. Tem gente que começa a vida, tem gente não. Boa ou grande parte da humanidade está acordando todo dia no osso. Está acordando com a vida espiritual, com a bateria no 0. Presta atenção no versículo para você ver como que é essa carga gloriosa. Que você se liga na tomada divina. Ó, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo, para que eu tenha conteúdo, para que eu tenha carga na hora da necessidade, para que eu tenha essa carga. O sujeito chega para mim desesperado, eu não vou fugir dele, dizendo, eu não tenho nada para te dizer não, eu estou cheio de carga divina, pode falar que eu vou descarregar em tu. Aleluia. Eu vou descarregar sabedoria, eu vou descarregar entendimento na tua vida. Aleluia. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Pega, vai captando todo o conteúdo desse versículo, cara. É maravilhoso demais. Olha o que ele está dizendo. Para que eu saiba dizer a seu tempo. Entende? A seu tempo. Ou seja, você nunca sabe esse tempo. Mas tem momentos em que Deus te apresenta gente, subitamente, que vai necessitar de uma palavra que está dentro de você e Deus mandou essa pessoa a você. Porque Ele sabe que dentro de você tem uma língua erudita. Aleluia! Ele sabe que Ele pode confiar em você e que Ele depositou em você diariamente essa carga. E agora, neste tempo, que essa pessoa cansada, oprimida, abatida, essa pessoa cheia de depressão, cheia de necessidade, cheia de angústia, cheia de miséria, chega em você. E Deus fala, filho, eu confio no teu taco porque eu coloquei em você a minha erudição. A minha capacidade e a minha palavra estão plenamente habitando no teu coração. E você olha para ele assim e fala, deixa comigo, Senhor. E você ainda não sabe de fato o que vai falar. Presta atenção que isso é importante. Porque o texto diz, para que eu saiba dizer. Para que eu saiba dizer. Ele não fala, para que eu saiba o que dizer.
entende? Isso é muito espiritual. Porque a preocupação analítica da cabeça humana é, meu Deus, e agora? O que eu falo? Não, ele não está falando do que, porque o que já está dentro de você. Você precisa saber que você vai falar. É diferente. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Eu não sei ainda o que Deus vai falar comigo, mas eu sei que falarei e o fluxo virá. O fluxo de entendimento, a língua erudita vai entrar em ação. Eu vou te falar uma coisa, quando a língua erudita começa a entrar em ação, você não segura. Você vai ter um fluxo glorioso de entendimento, de unção que falará perfeitamente ao coração do necessitado. Você será a boca de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ele diz assim, ele desperta-me todas as manhãs. Pausa. O que ele está dizendo aqui? Que é Deus que te cutuca na cama para você despertar? É isso que ele está falando aqui? Não, ele não está falando isso. Quem desperta todas as manhãs para estar com ele é você mesmo, você tem que fazer isso. Então o que significa ele me desperta todas as manhãs? Significa que ele faz o trabalho interno desse despertar. Quando eu venho na presença dele, nessa cadeirinha aqui, ó, essa cadeirinha aqui eu apelidei de cadeirinha do entendimento. Eu acho que cada um de vocês tinha que ter uma cadeirinha do entendimento, num quartinho com Deus. Para que se cumprisse na sua palavra, Isaías 50, versículo 4. Você senta numa cadeirinha e fala assim, papai, vem cá, eu sou um aprendiz da tua glória, eu vou aprender a tua voz, eu vou me encher desse negócio, eu vou me encher da tua glória, do teu entendimento, da tua palavra, eu vou me encher da tua sabedoria, e o Senhor vai me ensinar esse negócio. E ele fala para mim, boa. Amém? Então ele diz assim, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, presta atenção nas coisas interiores. É Deus que te desperta interiormente para essas coisas do entendimento. Você se coloca num ambiente correto e o resto ele faz. Mas ele nunca despertará você, despertará o teu ouvido interno sem que você se coloque previamente na condição adequada. É por isso que eu falo todo dia a importância de você aprender a se disciplinar com Deus, porque é a coisa mais gloriosa que você pode ter um tempo com Deus. De manhã, antes de ninguém te torrar paciência. Você está entendendo? É importante que você seja aquele cara que recebe. Vem se encher. Vem carregar a tua bateria. Porque se você não carregar essa bateria, cara, você vai passar um dia no zero, no toco, no osso. Você não vai ter paciência para nada. Você não vai ter sabedoria para nada. Você estará no ambiente da carne e não do espírito. E você não quer andar no território da carne. Você não quer andar no território da carne. Você quer andar no território da vitória, do espírito. Então saiba que é Ele que desperta-me todas as manhãs. Ele desperta-me interiormente com o meu despertar. Eu me coloco e Ele se coloca. Eu me preparo e Ele concede. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Veja que é Deus que faz isso. Ele está dizendo assim, existe uma característica poderosa nas pessoas que realmente aprendem as coisas espirituais. E é Deus que concede isso. É Deus que concede esse ouvido interno.
É Ele que desperta esse ouvido para que eu ouça como pessoas que realmente aprendem e não como pessoas que entram uma coisa no ouvido e saem no outro. Não como aquelas pessoas que são desligadas espiritualmente, que não estão ligadas na vibe divina. É por isso que esse espírito divino, ele tem uma expertise gloriosa de ensinar você. Você não sabe como, mas ele te ensina. Ele te ensina poderosamente no interior, na tua cabeça, na tua alma, porque está vindo do Espírito. É muito poderoso o Espírito. Salmo 16, versículo 11, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida. É Ele que ilumina o teu entendimento para você ver saídas, situações que você precisa enxergar todo dia. Sem essa luz, cara, você bate a cabeça no escuro. Você não tem direção. Você está entendendo? Você não pode acordar todo dia sem buscar essa conexão. Porque você vai precisar dessa conexão o dia inteiro, até a hora de você deitar. Tu me farás ver os caminhos da vida. Ou seja, é Deus que te dá luz interna para você enfrentar situações que você fica totalmente perdido. Salmo 32, versículo 8 diz: Deus está falando conosco: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Aleluia. Você acha que esse negócio aqui não é real? É super real. Mas ele faz isso de qualquer jeito? Não. Ele precisa de um bom receptor. Você precisa polir interiormente a tua capacidade de receber essa instrução. Você não pode ser estúpido. Você não pode ser um ignorante espiritual achando que Deus vai ficar te instruindo sem que você esteja querendo ouvir. Olha só o que ele diz assim: não seja como o cavalo ou como a mula sem entendimento. Salmo 32, versículo 9. Olha a linguagem que Deus está usando aqui, cara. Não seja burro, é o que ele está dizendo. Não seja burro. Às vezes a gente fala isso, dá a impressão assim: pastor, você está querendo ofender as pessoas? Não. Isso pode acontecer comigo, na minha vida. Eu posso, se eu me descuidar deste ambiente de disciplina, eu começaria a andar como um burro, como uma mula, como um cavalo, que não tem entendimento, é o que ele está dizendo. Então não é uma ofensa, é uma constatação. Não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento. Está escrito: aos quais com freios e cabrestos precisam ser dominados. De outra sorte não te obedecem. Sabe o que Deus está falando para mim aqui, para você, para todo mundo? É o seguinte: Deus não está afim de ser aquela pessoa na sua vida como se você fosse uma besta, uma mula que não tem entendimento, que precisa de um cabresto na boca, que precisa ser puxado o tempo inteiro para você saber para onde você vai. Precisa de uma coisa externa. Não, Deus não quer isso na tua vida. Ele quer a sensibilidade interna e não de um cabresto externo. Você está entendendo? Tem crente que sempre precisa de um cabresto externo, precisa de pancada externa para ter direção. E Deus falou assim: tá vendo? Esse caminho é um caminho muito primário e muito rudimentar. Entende? De uma direção externa, de um cabresto, de um freio, né? Esse freio é tudo externo. Cabresto é externo. São circunstâncias, pancadas, disciplinas exteriores. É cabresto. Fala: não, por aí não, cabeça de pudim. É por aqui. Deus está falando: não seja desse jeito. Não seja como cavalo, como mula, que não tem entendimento.
os quais com freios e cabrestos são dominados. Não, eu não quero ser uma mula, Deus. Eu quero ser um cara que tem entendimento interior, que tem uma mente disciplinada em Cristo, que tem uma visão interna, não de mim mesmo, mas que aprende a receber de ti essa fala, essa voz que me ensina, que me dá uma autogestão poderosíssima. Amém? Glória a Deus. O apóstolo João diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. É o Espírito Santo. Ele permanece em nós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então existe um momento que nenhum homem pode nos ensinar, porque existe um ensino interno do Espírito que é superior a todos os ensinos humanos. Por mais que você tenha um bom ensinador humano, você tem que entender que você precisa de um outro ensinador interno. Que é esse Espírito aqui que ele está falando. Ele permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como ela também vos ensinou. Ele está dizendo o seguinte: essa capacidade do Espírito Santo, ela tem o poder de me ensinar interiormente. Eu vou ter um entendimento tão glorioso, que não é meu. Eu vou perceber coisas, eu vou entender coisas que vão muito além da minha capacidade intelectual. É o que a gente viu lá no primeiro versículo. Né? Não foi isso que ele falou lá no primeiro versículo de Isaías? Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido interno, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Como é que você ouve? Você ouve como aqueles que aprendem ou você não ouve de jeito nenhum? Pastor, eu não consigo ouvir nada disso. Então você vai aprender essa disciplina santa. Porque isso não é para um e não é para outros. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos recebido do mesmo Espírito, da mesma fé e da mesma capacidade. Amém? E uma das maneiras que o Senhor nos ensina essa direção e essa voz, esse entendimento, é através da meditação e da oração. Eu estou terminando o áudio, tá bom? Já vou terminar rapidinho. Eu quero que você entenda só isso antes da gente terminar. Esse ouvido erudito, essa língua erudita de aprendizado, de ouvir e de receber a glória do entendimento, ela se processa através de uma comunicação verbal, calma, silenciosa, em que a gente vai falando e no nosso falar a gente percebe ele ensinando. É por isso que eu falo muitas vezes. Então eu estava orando ao Senhor e o Senhor me corrigiu. Por quê? Como que ele me corrigiu? Ele me corrigiu no próprio fluxo da minha oração. Isso é muito maravilhoso. Quem não entende essas coisas pensa que você é um esquizofrênico doido, maluco. Está entendendo? Porque não tem um entendimento espiritual. Entende? Mas não é assim. Entende? Deus é poderoso para falar contigo no teu falar também. É o que está escrito lá em Isaías 65. Presta atenção que eu estou terminando. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sabe o que significa isso? E será que antes que clamem, eu responderei. Sabe o que está acontecendo aqui? O cara começa a falar com Deus e Deus já está respondendo na sua própria fala. E você fica espantado: Senhor, o Senhor me respondeu aqui. Exatamente isso.
eu te respondi no teu falar comigo. Quem experimenta esse tipo de coisa fica maravilhado com a capacidade divina. Você entra numa relação com Ele de muita glória, de muito entendimento. Porque você aprende, você nunca mais quer sair da presença de Deus, porque você vai começar a receber coisas preciosas demais com o Senhor. Você está entendendo como que é a vida de oração? Não é essa coisa chata, não. É uma coisa de receptáculo. Você vai aprender a receber. Pastor, é possível isso? Cara, eu vivo isso todo momento, todo dia, estou aqui. Por que você acha que eu acordo de madrugada? Para estar aqui com o Senhor. Por que você acha isso? Eu vou te falar uma coisa e você vai concordar comigo e eu vou terminar o áudio. Se você não tem prazer numa coisa, você não faz essa coisa. Você não faz. Você pensa que eu levanto 3h30, 4 horas da manhã para estar na presença desse Deus? Se fosse para estar aqui tocando uma oração árida, seca, sem interação e sem recebimento, você acha que eu estaria aqui? De jeito nenhum. Eu ia dormir. Eu vou dormir que eu ganho mais. Você está entendendo? Sabe por que eu venho aqui? Porque isso aqui é prazer puro. É prazer glorioso de estar com esse Deus que interage comigo todo dia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir somente uma coisa. Concede aos meus irmãos e irmãs esse desejo. E eu ficarei muito satisfeito se o Senhor despertar no coração deles hoje esse desejo de falar, eu quero ter esse negócio aí. Eu quero ser um receptor. Se o Senhor fizer isso no coração deles hoje, ó Deus, e eu sei que o Senhor vai fazer se eles estiverem abertos, se eles estiverem receptivos e falar, Deus, eu preciso conhecer um novo nível de comunhão. Então o Senhor fará isso na vida deles. O Senhor fará com que eles sejam também esses que ouvem e aprendem. Eles poderão dizer o versículo 4 de Isaías 50, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Aleluia. Pai, faz isso no coração, na mente, na alma daqueles que estão querendo. E eu darei toda a honra e toda a glória a Ti. Amém. Amém, queridos? Comece a praticar isso para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.